Essa semana e o encargo está muito forte, então eu queria passar um pouco o encargo e o que nós não tem, na verdade não tenho muito tempo, tem pouco tempo, muita coisa não vai dar para a gente passar com mais detalhes, mas quem participou da conferência de jovens vai ter mais base para entender o que nós vamos falar, né? Irmãos, esse encargo dessa manhã, irmãos, é muito sério. Gostaria que todos os irmãos e irmãs prestassem atenção e ver de que maneira desculpa, você também pode se envolver e participar, tá bom? Eu queria começar dizendo o seguinte: nós estamos diante dos mistérios do reino dos céus. Como na segunda-feira o versículo, vamos ler o versículo da segunda-feira juntos? Só o primeiro versículo, tá? Todos abriram, que é Mateus 13, 11. Quem tiver a Bíblia, abra a Bíblia. Mateus 13, 11. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Irmãos, existe a questão do reino de Deus, reino dos céus, e essa questão é um mistério, e todo mistério não é dado a todos, todo mistério é revelado apenas a alguns que são adequados para receber essa revelação. Por isso que o Senhor Jesus pessoalmente veio aqui na terra e deu em parábolas os mistérios do reino dos céus. Portanto, irmãos, tudo vai depender do nosso coração, se nós vamos entender os mistérios ou não. Eu não me refiro você entender doutrinariamente esse capítulo 13 de Mateus, mas eu me refiro nós enxergarmos realmente qual é o plano de Deus, que Deus tem para o homem e o que nós estamos fazendo hoje aqui na terra. Senhor Jesus, aqui diz o seguinte, versículo 14 diz assim, Mateus 13: de sorte que nele se cumprem a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Tem ouvidos, tem olhos, mas não ouvem, né? Vê, mas não entende, porque o coração deste povo está endurecido. Esse coração endurecido pode ser traduzido para coração insensível ou coração gordo, coração abastado, coração com muita fartura. Ele já tem muita fartura. O que ele tem, ele se acha suficiente. Ele não precisa de nada mais. Ele já tem seus próprios conceitos, ele já tem seus próprios conhecimentos, tudo já está sedimentado no seu coração. Esse tipo de coração não pode receber os mistérios, a revelação dos mistérios do reino dos céus. Portanto, irmãos, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeira coisa que temos que lidar, irmãos, é com o nosso coração. Aí, segundo lugar, bem-aventurados, versículo 16: bem-aventurando, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós a parábola do semeador.
Qual é a parábola do semeador? Lá vem a explicação do Senhor Jesus. Vamos ver se, com a explicação, nos chega também ao mesmo tempo a revelação espiritual. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a entendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Que revelação você ganhou? Nada? Que revelação você ganhou com esse versículo? Que é o reino? Que é o reino de Deus? Que é o reino dos céus? O reino de Deus, o reino dos céus começa com uma semente. Não é algo exterior. Não é conquistado por violência, por guerras, mas é uma semente. E essa semente, irmãos, contém a vida de Deus. O reino começa pela semente que tem a vida de Deus. Portanto, irmãos, o reino de Deus não é um trabalho exterior, um domínio exterior, mas é uma semente com a vida de Deus. Essa semente é plantada através da palavra do reino. Então a semente é a palavra do reino. Então a palavra, irmãos, a palavra de Deus, ela tem muita eficácia. A palavra de Deus, não confunda a palavra de Deus com conhecimento bíblico. É diferente. A palavra de Deus, ela é viva sempre. A palavra, o que você tem na Bíblia, conhecimento bíblico, pode ser morto. Mas a palavra é viva. É uma semente. Não sei se os irmãos entenderam a diferença. Portanto, irmãos, para o reino poder crescer, primeiro precisa ter semente. Quem é a semente? É a vida de Deus. É a palavra do reino que contém a vida de Deus. E essa semente precisa ser colocado numa terra para crescer. Onde é essa terra? Que é essa terra? É o vosso coração. Aqui diz aqui, foi semeado no coração. Então a semente da vida de Deus, que é o reino de Deus, precisa ser semeada no nosso coração, e de nosso coração vai brotar e vai crescer e vai frutificar. Aí vem os problemas do solo, do nosso coração. Terra à beira do caminho, coração duro, já sedimentado com seus pensamentos e conceitos. Eu não consigo receber mais nada porque eu já sei de tudo. Terra compacta, a semente não entra, vem a ave, o maligno arrebata o que foi semeado. E aquele segundo tipo de solo, semeado numa terra rochosa, muitas rochas por baixo, muitas pedras por baixo. Terra é boa, mas é pouca, não consegue reter a umidade. A semente é semeada, entra logo, mas não consegue retirar tudo que a semente precisa embaixo da terra, cresce logo para buscar fora, na atmosfera. E não tem raiz profunda, sai o sol, a perseguição, dificuldades, logo se seca. Terceiro tipo é terra boa, mas quando cresce é sufocado pelos espinhos. Os espinhos são os cuidados do mundo, do dia a dia, do pagamento das contas, do salário, da necessidade para a família, escola, filho, saúde e tal. Isso tudo ocupa nosso coração. Isso quando a gente não tem muito dinheiro. Mas depois a gente ganha muito dinheiro, vem a fascinação das riquezas. Não é? Quando não tem dinheiro, só se preocupa para comer. Mas depois que já tem e sobra, a gente começa a se fascinar com o que o dinheiro pode comprar. Por isso, irmãos, de uma forma ou de outra, a semente que é a vida de Deus, o reino de Deus, encontra dificuldades nessa terra para crescer. Mas Deus quer trabalhar no nosso coração. Ele quer torná-lo uma boa terra, para que possa essa semente crescer e o reino de Deus vir aqui na terra. É desse jeito que o reino vai aparecer. Não é Deus mandar os anjos matar todos os inimigos e estabelecer seu reino, não. É através da semente da vida de Deus semeada em nosso coração. O que é o coração? O que é o coração? O que é o coração? O homem é feito em 3 partes:
Espírito, alma e corpo. No espírito nós temos o quê? 3 partes. Nós temos a comunhão, nós temos a intuição e nós temos a consciência. E na alma nós temos também 3 partes. Quais são as 3 partes? Mente, emoção e vontade. E nós temos o corpo aqui, né? Corpo. Eu não tenho tempo de detalhar muito, mas você sabe que o homem foi feito de uma maneira especial, no meio de não sei quantos milhões de seres vivos, quantos, né, de coisas vivas que tem aqui no universo. Mas, irmãos, o homem foi feito de uma maneira muito especial. O primeiro mundo, Deus havia criado os céus e a terra antes de criar o homem. Ele criou os céus e a terra de uma forma majestosa e grandiosa. Irmãos, nós não temos nem ideia como Deus criou esse universo, né? O universo, para você atravessar de ponta a ponta, você viver 100 anos para andar no universo, você não anda quase nada, mesmo a velocidade da luz. Esse universo é tão grande, né? Você falou, vou fazer uma viagem. Você vai fazer uma viagem, vai gastar a vida inteira. Ainda não chegou a lugar nenhum, porque é tão grande esse universo, né? Os cientistas descobriram a chamada a partícula de Deus. Sabe o que significa isso? Eu também não entendo muito, mas sim, o pouco que eu consegui ler e entender é de que o universo, eles acham que tudo começou de uma explosão de muita energia, de um ponto, começou de um ponto. E essa explosão de muita energia, e seria apenas uma energia dissipada, ia acabar no nada. Mas por existir essa chamada partícula de Deus, que ultrapassa, quando essa energia passa por uma rede dessas partículas, é interessante que a energia se transforma em matéria. Por isso que eles chamam de partícula de Deus. Era meramente energia, mas essa energia se transforma em matéria. Aí começa a surgir matéria. Essas matérias que nós temos, elementos químicos, tudo que nós temos, e essas matérias vão formando as galáxias. Nas galáxias vão formando sistemas solares, né? E vão se chocando, colidindo com a temperatura, tá? E vão se infundindo, até que alguns planetas, algumas né, corpos celestes são expulsos, tá? E acaba ficando estável, como no nosso sistema solar, né? A coisa está instável e olha lá, né? E um dia isso também acaba. Um dia isso aqui também acaba. Esse sistema solar também acaba. Irmãos, o universo é tão intricado, imagina a sabedoria de Deus para criar isso aí, não é? Já pensou se Deus estivesse lá no terceiro céu, do outro lado, precisasse viajar a velocidade da luz para nos visitar aqui? Ele ia chegar aqui depois de milhões de anos. Eu tenho uma necessidade presente aqui, já pensou? Deus vem me atender, está de longe, ele vem de longe com a velocidade da luz. Depois que eu morri, ainda não resolveu o problema, porque ele está viajando para vir para cá. Mas, irmão, Deus é onipresente. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Então o universo primeiro foi criado de uma forma tão maravilhosa, ele precisava também encarregar uma criatura também maravilhosa para tomar conta de tudo que existia. Ele então encarregou aos anjos. Ele criou os anjos de uma maneira muito especial também, mas não tão especial como o homem, eu vou explicar. E esses anjos são seres espirituais. Não são? Seres espirituais. Como é que vocês... Vamos abrir na Bíblia. Vocês não precisam aceitar justamente tudo que eu falo. Hebreus capítulo 1. Ó Senhor Jesus.
Senhor Jesus. Amém. Versículo 14. Todos acharam? Hebreus 1, 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor de nós, dos que hão de herdar a salvação? Quer dizer, a salvação não é para os anjos, é para nós. E eles são espíritos, na verdade são servos de Deus, mas eles são espíritos. Eles são espíritos. Então, Deus criou o homem, há um espírito no homem. E os seres angelicais já são criados como espíritos. Mas esse espírito que os anjos são espírito. Sabe por que os anjos têm que ser espírito? Os anjos não podem ser matéria, porque senão teria que também levar muito tempo a viajar de um ponto para o outro. Vocês entenderam? Então os anjos são seres espirituais. Os seres espirituais atravessam tempo e espaço. É isso? Então, o espaço, pelo menos, né? O espaço. Então, eles são espíritos. Mas esse espírito deles, irmão, não foi concebido, criado para receber o Espírito de Deus, para receber a vida de Deus. Você vai dizer, peraí, você está blefando. Então vamos ver. Capítulo 1 ainda de Hebreus, versículo 5. Nesse mesmo capítulo, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? Quer dizer, ele nunca disse a nenhum dos anjos que ele seria um filho gerado de Deus, porque eles foram criados de tal maneira que esse espírito não é para receber o Espírito de Deus. Eles são apenas espíritos, seres espirituais. Embora no Velho Testamento chama os anjos de filhos de Deus, mas não são filhos gerados de Deus, mas são filhos criados por Deus. Irmãos, entendem? E cada anjo tem a sua alma. O que é alma, irmãos? O que é alma? Alma é a característica de personalidade de cada um. A alma é a nossa personalidade. A alma é que nos caracteriza a nossa pessoa, não é? Aqui sentados aqui, irmão, não tem um igual ao outro. Tem um igual ao outro? Nem gêmeos são iguais. Por quê? Cada um tem a sua alma. A alma que define a característica de cada um. Irmãos, o bonito é isso. Já pensou Deus criar homens aqui, todo mundo robôs? Todo mundo igual, né? Todo mundo sai de uma forma, uma fábrica em série de homens. Deus injeta uma matéria-prima lá dentro e forja e abre a porta e sai um homem andando, certo? Já pensou, todos nós somos iguais? Já pensou? Não tem graça, tem? Nós somos diferentes, porque nós temos alma. Os anjos também foram criados diferentes. Tanto é que no livro de Judas, o arcanjo Miguel, falou para o arcanjo, que seria Lúcifer, mas caiu, se tornou Satanás, disputando sobre o corpo de Moisés, que ninguém sabe onde está. E ele não ousou, porque Satanás tinha, como Lúcifer tinha uma posição superior a ele. Ele só disse assim, não ousou infamá-lo, só disse: o Senhor te repreenda. Quer dizer, cada um tem sua característica, ou não tem? Os anjos não têm também? Deus não criou uma criatura igual a outra, não é? Até as baleias, pela cauda, que é a impressão digital das baleias, são todas diferentes. Então todos os animais, todos os seres vivos aqui na terra, um é diferente do outro. Só Deus consegue fazer isso, não é isso? Então, irmãos, o gostoso é isso, irmãos. Nós estamos reunindo aqui todas as almas diferentes, mas, irmãos, no fim todas as almas serão saturadas pela vida de Deus. Todas fazendo a vontade de Deus. Essa é a multiforme sabedoria de Deus, não é? Já pensou nós aqui na reunião, todo mundo igual? Vamos dizer amém agora? Amém. Uníssono, não é isso? Vamos louvar o Senhor. Louvado seja o Senhor. Não tem graça, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor nos criou uma alma tudo diferente.
Aí, todo ser que tem alma tem um risco. Todo ser que tem alma suporta dificuldades às vezes, suporta, não é isso, problemas, assim como, né, Lúcifer devia ter feito bom trabalho, suportou toda sorte de dificuldades, e ele então foi, né, servindo ao Senhor de uma maneira maravilhosa, porque ele foi criado como sinete da perfeição. Mas tem uma coisa que ele não suporta. Sabe o que não suporta? A alma não suporta. Sabe o que a alma não suporta? Não suporta elogio. A alma não suporta louvor. A alma não suporta sucesso. A alma não suporta quando eu tenho muita coisa. Toma uma pessoa como exemplo. Quando era estudante, pobretão, humildezinho. Amanhã ele vira dono de muitas propriedades, né? Dono de um carrão, de vários carrões. Ele tem o quê? Poder na mão. Ele, né? Parece que o olho mudou de lugar, os olhos mudaram de lugar, cresceu na testa agora, né? Então, não é assim o homem? Hein? Experimenta você com um fusquinha velho, e passar na frente do lado de um que está com Ferrari. Qual é o olhar de um, qual é o olhar do outro? Hein? O homem não suporta isso, não suporta isso. A alma não suporta isso. Provérbios 27 e 21. Vai chegar, você vai dizer, mas tem gente que suporta mais. Vai chegar o seu preço, não é isso? Tem gente que fala que eu sou honesto, não sou corrupto. Aí o pessoal pergunta, quanto que é o seu preço? Né? Vai chegar o seu preço. Então o homem é assim. Capítulo 27 de Provérbios, versículo 21, como diz: como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Quando você tem um bom currículo, quando você tem muito conhecimento, você é aplaudido por muitos, você é apreciado, admirado por todos. Irmãos, quando Lúcifer se tornou alguém assim, centro de atenções de muitos outros seguidores, irmãos, acabou por cair no seu orgulho, orgulho entrou no seu coração. Não é assim? Nimrod, a Bíblia registra que ele era um valente caçador diante do Senhor. Ele era alguém que o Senhor lhe deu sabedoria em caçar. Mas pouco a pouco ele foi se tornando o quê? Importante ali, louvado, elogiado. Todos então começaram a exaltá-lo. Aí no fim ele quis fazer uma torre que atinge até o céu, para divulgar o nome dele e não divulgar o nome do Senhor. Bom, o homem não suporta louvores. Se todo ser, eu digo ser superior, não preciso falar de cavalo, cachorro também, são seres que têm alma. Eu digo seres que têm alma como anjos e como nós. Irmãos, nós temos muito problema com sucesso. Nós temos muito problema com exaltação. Alguém que nos exalta, alguém que nos aplaude, os admiradores, os seguidores. João Batista, que saiu longe, fora de toda a religião para poder fazer uma coisa nova que Deus queria fazer, não suportou também os seus seguidores. Tantos seguidores. Tantas pessoas que o admiravam. João falava um A, todo mundo A. Falavam B, B. Puxa, esse gostinho, esse vício, né? Esse gostinho, irmão, de controle, de poder, vicia o homem. Senhor Jesus. Então, o primeiro ser que tem alma falhou. Aí se tornou Satanás o principal adversário de Deus. E como, irmãos, Deus vai fazer para entregar? Por isso que Deus falou assim: não foi a anjo que ele sujeitou o mundo que há de vir. Deus determinou isso. Ele não vai entregar mais o mundo que há de vir para os anjos governarem. Ele falou, antes ele entregou para o homem. Por isso está escrito, que é o homem, que dele te lembres, e que é o filho do homem, para que o visites, fizeste-o, né? Vamos ler aqui, Hebreus 2, fizeste-o por um pouco
Irmão, nós somos feitos por um pouco menor que os anjos. Ora, se os anjos têm capacidade superior a nós, poder superior a nós, os anjos não conseguiu governar, como nós vamos governar se formos criados um pouco inferior, um pouco menor do que os anjos? Mas aqui fala de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora vem no final desse versículo, irmãos, para a gente cair no chão de novo. Agora, porém, ainda não vemos todas essas coisas a ele sujeitas. Quando falamos que Deus sujeitou o mundo que há de vir para os homens, dizemos amém, aleluia. Mas se você olhar no presente momento, não tem nada sujeito a nós. Nem cachorro da sua casa às vezes te obedece, não é? A tua mulher, seu marido, seus filhos, não é isso? Então, irmão, nós não temos sujeito ainda quase nada debaixo dos nossos pés. Quem vai fazer? Por que o homem vai conseguir o que os anjos não conseguiram? Por que o homem vai conseguir? Baseado em que nós vamos conseguir? Baseado já na criação do homem, já é diferente dos anjos. Gênesis 2:7. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Como Deus criou o homem? Olha o cuidado que Deus teve para criar o homem. Irmãos, a primeira criação, tudo veio do nada. Tudo foi criado pela palavra de Deus, ou não? Até na segunda criação, quando Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus não é aquele que traz à existência as coisas que não existem. Ele não precisa de matéria-prima para criar. Não é? Todo mundo que tem uma fábrica, dono de fábrica, sabe que precisa de matéria-prima. Se preocupar com a matéria-prima, fornecimento de matéria-prima. Ninguém é doido de montar uma fábrica sem matéria-prima. Mas Deus montou uma fábrica sem matéria-prima. Porque Ele mesmo é matéria-prima. Quando Ele disse, haja uma coisa, a coisa passa a existir. Então os anjos foram criados dessa forma, com uma palavra. Os anjos passaram a existir. Mas com o homem, Deus não fez isso. Como Deus fez? Deus tomou da matéria existente, pegou o pó da terra, olha só, matéria-prima existente, pegou do pó da terra e fez o homem, esse corpo aqui. E não tinha ainda vida biológica, o corpo. E não disse assim, haja espírito, e passou a ter espírito o homem. Não, ele fez o que? Soprou algo dele mesmo. Um sopro, o ar que saiu dele mesmo, entrou naquele boneco. E quando entrou, o sopro de Deus se tornou o quê? O espírito do homem. Espírito do homem. E como resultado, quando o espírito formou dentro do homem, o homem passou a ser uma alma vivente. O homem também tem alma, mas é resultado da criação do espírito. E Deus criou o espírito do homem do seu próprio sopro. Porque esse espírito, irmãos, é capaz de receber a vida de Deus. Deus que é espírito. Em João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em realidade. Irmãos, é esse espírito que Deus criou em nós, diferentemente do espírito dos anjos. Esse espírito agora, irmãos, pode receber Deus. Então o plano de Deus era esse, né? Deus está aqui. Deus, na verdade, simbolizado pela árvore da vida. Deus está aqui. Deus seria recebido aqui para o espírito do homem. E o espírito do homem, pela comunhão, tem contato com Deus. Pela intuição, Deus consegue falar com o homem. E pela consciência, o Espírito faz contato com a nossa alma
E a alma, a mente recebe, passa para a emoção passa para a vontade, e a vontade então ordena o corpo fazer o que Deus mandou. Então, isso aqui, a consciência mais as 3 partes da alma forma o coração. Então, isso aqui é o coração, tá? Então, a vontade de Deus era, Deus então passaria a ser semeado no homem, nessa parte do homem. Isso aqui é o coração. Então, a palavra de Deus vinha para o espírito do homem, e a partir da consciência, a palavra então seria passada para as 3 partes da alma. E esse coração, do jeito que foi criado por Deus, concebido por Deus, é uma boa terra. Deus, na criação, Ele criou uma boa terra, para que a semente de Deus pudesse entrar, crescer, frutificar. Esse coração, irmãos, não tem pedra, esse coração não tem espinho, esse coração não tem solo endurecido, porque não tem nada preconcebido, sedimentado na sua mente. Ele é totalmente aberto para o Senhor, totalmente aberto a receber a palavra de Deus. Essa é uma boa terra. Porque quando Paulo ele avisou os coríntios, em 2 Coríntios 11, ele falou isso. Eu faço questão de mostrar esse versículo para mostrar qual é o problema nosso. 11:3, 2 Coríntios 11:3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente. Começa por aqui. A vossa mente, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quer dizer, o homem, quando foi criado, para receber a palavra de Deus, é para receber com simplicidade e pureza. Deus disse A, é A. Deus disse B, é B. Não é? A palavra de Deus entra sem nenhum impedimento. E a palavra vai crescer e se torna o reino. 1 Pedro, vou mostrar esse versículo para vocês. 1 Pedro, versículo 23, vai ficar mais claro para você. 23. Pois fosse regenerados, não de semente corruptível. Você sabia disso? Não, Deus não colocou uma semente corruptível, mas de semente incorruptível. Mediante o quê? Mediante a palavra de Deus. Portanto, irmão, palavra de Deus não é a palavra do conhecimento bíblico. A gente quer dar muito conhecimento bíblico às pessoas, dando estudo bíblico, isso, aquilo. Não estou dizendo que não é bom, mas, irmão, cuidado. Não é esse conhecimento bíblico, é a palavra viva de Deus. É a semente incorruptível que Deus semeou para dentro do nosso coração, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus, ela vive. Não é um conhecimento morto, não é uma doutrina morta, é uma palavra viva, e ela é permanente. Pois toda carne é como a erva, é a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Por que Pedro falou isso? Porque nós estamos falando do reino. Com relação ao reino, todas as glórias desse mundo, irmãos, um dia passará. Toda carne humana, irmãos, é como uma erva. Uma erva é uma planta de baixa categoria, que cresce hoje e amanhã pode ir embora. E a sua flor é que nem a sua glória. Logo que seca a flor, seca a erva e morre. Quando Deus deu um sonho para Nabucodonosor, vocês se lembram daquilo? Ninguém foi capaz de decifrar o mistério. Por que eu faço questão de dizer o mistério? Porque está referindo-se ao reino de Deus. Tudo que se refere ao reino de Deus, irmão, é um mistério.
Não pense que com doutrina você vai entender. Você precisa do Espírito para entender. E Deus deu esse Espírito para Daniel. E Daniel mostrou aquela grande estátua, compondo todos os reinos desde o passado. Império Babilônico, irmãos, o Nabucodonosor foi realmente um homem grande demais. Grande, muito grande. Veio a sua glória, mas como a flor da erva. Apagou-se, secou-se, aí veio o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa se tornou forte. Veio a sua glória, mas depois veio o Império Macedônio, grego, né? O Alexandre, o Grande, conquistou terras e morreu cedo. Irmão, logo se dividiu em 4 generais e assim foi. E no fim veio o Império Romano, que chegou no apogeu, não é isso? Da glória dos homens, dos reinos dos homens. Mas, irmão, também muita corrupção lá dentro, e a coisa, como a glória, como a flor da erva, também secou-se e a erva se secou. Irmãos, hoje nós temos os reinos dessa terra, também tem a sua glória e se seca a sua glória, ou não? Quem diria que nós íamos viver esse momento dos Estados Unidos não estar bem das pernas, não estarem bem das pernas. A Europa, irmãos, está pior do que nós. O único que salva lá é a Alemanha, não é isso? Irmãos, quem diria, né? Um dia nós chegaremos a esse ponto. Irmãos, os reinos desse mundo, irmãos, não vale a pena, uma dica, não vale a pena investir no reino dessa terra. Não põe seu dinheiro aqui no reino dessa terra, porque como erva vai secar, a sua glória como a flor vai secar também. Irmãos, olha só o versículo seguinte: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. É ou não é a palavra do reino que nós estamos falando de Mateus 13? Esse é o nosso encargo, irmãos, pregar o evangelho do reino, é colocar uma semente incorruptível no coração das pessoas, e essa semente é a palavra viva e permanente. Tudo passará, os reinos desse mundo passará, o seu dinheiro passará, sua casa, seu patrimônio, tudo passará, mas a palavra permanecerá eternamente. Portanto, irmãos, precisamos receber essa semente, que é a palavra eterna, para dentro do nosso coração, para poder crescer, dar fruto para o Senhor. Mas Satanás se antecipou. Vou desenhar outro aqui, ó. O que ele fez? Satanás, ele simplesmente isolou consciência, comunhão, intuição, aqui a mente, emoção, vontade. O que ele fez? Deus fez a consciência ter uma ligação diretamente com a mente, porque a consciência com a alma é o coração que Deus precisa para o seu reino crescer. Então Satanás fez o quê? Ele fechou esse caminho aqui, ó. Isolou. E o espírito do homem amorteceu-se. Aí, quem é que virou dono da casa? Quem é que virou dono das decisões? Dono das deliberações, do pensamento? Irmãos, é a alma. A partir desse momento, irmãos, surgiu o ego, assim como o eu, né? Eu, assim como do Lúcifer, lá em Isaías 14. Eu subirei ao céu, eu isso, eu aquilo, né? E que é a vida da alma, que nós chamamos de vida da alma, né? Vida da alma, uma vida independente. Então vocês veem que nós não estamos dizendo que nós não queremos a alma. A alma, juntamente com a consciência, é a terra. Nós precisamos da alma, mas nós não queremos que dentro da nossa alma tenha uma vida própria, independente de Deus. Tem um eu próprio que gosta de se exaltar. Irmãos, o nosso problema está na alma. E o problema da alma é a vida da alma, é o nosso ego.
Se você não lidar com isso, irmãos, o homem não é completamente salvo. O homem pode ser salvo no espírito hoje, mas a sua alma continua uma alma problemática. Deus não tem uma boa terra para o reino vir, para o reino surgir no coração das pessoas. Irmãos, entenderam por que é tão premente, tão necessário, tão urgente nós pregamos esse evangelho do reino? Foi entregue para pregar o evangelho da graça, irmãos, a Sardes. E Sardes fez esse bom trabalho. Temos o evangelho do reino pregado em quase todas as partes dessa terra. Mas, irmãos, o evangelho do reino, quem é que vai cooperar com o Senhor, transformar essa terra problemática em uma boa terra? Quem que vai fazer esse trabalho? Por isso, irmãos, Deus usou o apóstolo Pedro, Deus usou o apóstolo Paulo. Essa semana nós vemos isso. Ele não conseguiu desenvolver o seu ministério de edificação das igrejas, porque ele não estava ao ponto de conseguir ajudar as pessoas a limpar esse problema do coração. E Deus o preservou para ele escrever as epístolas, o ministério epistolar dele, para deixar para nós, irmãos, a economia neotestamentária de Deus. O que é a economia neotestamentária de Deus? É o Deus triuno trabalhando de novo nesse coração para se tornar uma boa terra. Essa é a economia neotestamentária de Deus. Deus então preservou Paulo a isso, mas ele não conseguiu executar. Deus então preservou João, 20 anos de prisão, aprendeu a viver no Espírito, contactou o Espírito da realidade. O Espírito lhe mostrou tudo que Jesus falara antes. Opa, é isso aí. É vida que está no Espírito, que vai fazer esse trabalho no coração das pessoas. Irmãos, esse é um mistério. Você está conseguindo enxergar o mistério ou não? Esse é um mistério. Não é doutrina, é mistério. Você tem que enxergar isso, tem que pedir revelação para o Senhor. E você, irmãos, Deus então quer, a partir de agora, salvo o seu espírito, Ele quer trabalhar no seu coração. A igreja de Éfeso, com toda a ajuda que Paulo deu, 3 meses na sinagoga, 2 anos ensinando todas essas verdades, se tornou uma igreja complicada, cheia de mente na cabeça, doutrina na cabeça, discute um, discute com outro, mas não tinha amor verdadeiro, não tinha um primeiro amor, não tinham o quê? A semente não conseguia frutificar para Deus. Irmãos, não adianta a gente ter uma igreja aqui, irmãos, só fica falando de doutrina, conhecimento bíblico, e nós não frutificarmos para o Senhor. Aí o João veio, irmãos, transformou aquela igreja complicada de uma maneira simples. Vamos começar pelo invocar o nome do Senhor? Ó Senhor Jesus, deixe de lado tua mente complicada, volte à simplicidade e à pureza devidas a Cristo. Volte a ser simples, ó Senhor Jesus. Tudo que Satanás fez isolar você, né? A sua alma do Espírito. Agora você quer retomar a ligação com o Espírito. Como? Ó Senhor Jesus. Negar a vida da alma significa eu não confio mais na minha alma, eu confio no Espírito. Eu invoco o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Pelo Espírito e pela vida, Deus, através de João, conseguiu restaurar a igreja em Éfeso. Sabe por quê? Porque Éfeso era uma cidade importante. Irmão, não precisamos trabalhar em cidades importantes. São Paulo é uma cidade importante. Brasília é uma cidade importante. Buenos Aires é uma cidade importante. Não é isso? Então precisamos trabalhar em cidades importantes para que dessas cidades, irmãos, possam sair pessoas cheias de espírito e de vida, pregar esse evangelho que leve a semente viva, por meio da palavra viva e permanente, não doutrina, não meramente conhecimento bíblico, mas levar vida para todos, por meio da palavra do evangelho do reino, plantar semente, ou aquela semente, aqueles corações que já têm a semente, afofar, trabalhar naquele coração, tirar pedras, tirar espinhos, para tornar uma boa terra, para aquele coração poder receber a semente do reino de Deus, crescer e frutificar.
Então, a igreja em Éfeso, que estava envolvido só em reuniões internas, discutindo doutrinas, falando de genealogias sem fim, das fábulas, irmãos, se transformou em um centro de obra de vida. Então eles começaram a sair, formar equipes, e foram pelo menos isso, onde está isso? Na Epístola de João, né? Eu vou ler, que só para vocês não dizer que eu estou inventando aqui, né? Aonde está? 3 João, né, Varjão? 3 João. 3 João, ele fala assim, versículo 3. Pois, João falando, né, com Gaio. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Gaio, estou alegre. Essa vida, espírito e vida chegou até você. Você não só tem a verdade, mas você agora anda na verdade. Irmão, nós não estamos contra nenhuma verdade. Pelo contrário, nós somos das verdades. Mas as verdades são para serem praticadas. Precisamos conhecer a verdade, precisamos andar nela. Andar na verdade. Aí então mudou todo o cenário daquele tempo. Versículo 4. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aí é o próprio Deus extravasando o sentimento de Deus. Deus fica contente quando vê os filhos dele andando na verdade. Não fica só discutindo doutrina, eu sei mais do que você, mas é andar na verdade. Quem anda na verdade cresce em vida, nega a vida da alma, e o amor de Deus aparece no meio deles, para pregar o evangelho para outros e também para o amor fraternal entre nós. Amados, procedes igualmente, amado, né, pro Gaio, procedes igualmente naquilo que praticas para que os irmãos, para com os irmãos, isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Quer dizer, Gaio estava em Corinto, longe de Éfeso, mas ele recebia esses irmãos as equipes que vinham de Éfeso para Corinto, para pregar o evangelho do reino na região. E o Gaio hospedava eles, e também lhes alojavam, alimentavam tal, e recebiam ajuda deles, e também os encaminhavam para frente, para continuar a viagem, continuar a jornada de pregação do evangelho do reino. Irmão, nós precisamos ser como a igreja em Éfeso. No começo era uma igreja paralisada, complicada, cheia de doutrina na cabeça, não é isso? Cheia de conhecimento bíblico, só tinha discussão, só gerava pessoas orgulhosas, eu sei. Graças ao Senhor pelo trabalho de João, então foi amolecendo esses corações, as pedras foram retiradas, os espinhos foram queimados, e eles se tornaram uma boa terra. E não só eles cresceram, uma boa terra, a semente começou a crescer, essa semente do reino, irmãos, começou a frutificar. Frutificar como? Saindo, formando equipes, eles saindo também para Corinto, para outros lugares, irmãos, semeando essa palavra do evangelho do reino a todo lugar, preparando os corações das pessoas para Deus. Irmãos, a conquista do reino, irmãos, é por meio da gente ganhar corações das pessoas. Não é conquista exterior. Finquei uma bateria, essa cidade é minha, ganhei aqui essa cidade, não. É trabalhar nos corações das pessoas. Não é mesmo, irmãos? Portanto, irmãos, para quem Deus quer revelar o mistério do reino dos céus? Vou voltar para aquela pergunta inicial. Para quem Deus quer? Para quem você revelaria esse mistério? Você, se você fosse Deus, para quem você revelaria esse mistério? Para o homem sim, mas para o homem que pudesse frutificar para ele. Não é só conhecer. Por isso, nós que estamos sentados aqui, irmãos, todos nós devemos ter esse desejo no coração. Senhor, nós estamos conhecendo esses mistérios, mas não quero ser esses que conhecem o mistério e depois sei falar para os outros. Mas eu também quero frutificar para produzir o reino. Eu não sei como, irmãos, eu não sei como, Senhor, mas eu quero entregar meu coração. Por um lado, trabalho em meu coração, mas por outro lado, o Senhor me usa como instrumento também para semear essa semente incorruptível do reino e também trabalhar nos corações das pessoas que o Senhor colocar na minha frente. Irmãos, esse é o nosso desejo, de expandir o reino para todo lugar. São Paulo é uma cidade grande. Eu vou voltar a falar um pouquinho então.
Vou fechar um pouco aqui. Estou terminando, mas vou passar em cargo. Na Argentina, o Mondong esteve lá, alguma semana atrás. Argentina, principalmente em Buenos Aires. O Senhor não prosperou, o testemunho do Senhor não prosperou na cidade de Buenos Aires. Muitas histórias passadas, muitas pessoas complicadas, né, no passado. Aquela primeira geração não produziu fruto nenhum para o Senhor. Graças ao Senhor levantou-se a segunda geração na Argentina. Essa segunda geração, irmãos, começou a fazer algumas coisas e tal, mas em Buenos Aires, quase nada. E dessa vez o irmão Dong foi para a Argentina e encontrou jovens, a terceira geração. Irmãos, eu quero falar para os jovens, mas se você é com espírito jovem, você faz parte. Não importa a sua idade, nós precisamos ter esse espírito jovem. Aí ele falou para aquele jovem, encontrou aquele jovem que estava na Argentina, preparando-se ir para servir em Miami, Estados Unidos. Porque tem um irmão jovem lá, ele foi o pioneiro desses jovens, o nome dele é Joel. Alguns devem conhecer, esteve aqui na casa C também, Joel, foi para lá. E um irmão muito útil, um jovem muito bom, chefiando equipe, pregar o evangelho, fazendo comportagem, contatando pastores, irmãos e tal, preparando boa terra para o Senhor. E ele então começou a chamar os jovens da Argentina a irem lá. Aí Mondong chegou lá e encontrou esse ambiente. Todo mundo estava querendo ir para, jovem estava querendo ir para Miami. O Mondong falou, peraí, vamos fazer lição de casa primeiro? Antes de vocês irem para Miami, Buenos Aires está precisando de vocês. Buenos Aires é que nem Éfeso. Irmão, precisamos prestar atenção em Éfesos. Mesmo, irmão, nós temos um centro de SEAP e acampamento, que nem uma estância maravilhoso. Não sei se vocês um dia se tiver a oportunidade de conhecer lá em Castanhal. Mas Castanhal ainda é cidade secundária, perto de Belém. Embora Belém tenha um testemunho mais fraco que Castanhal, mas os olhos do irmão Dong estão em Belém. Temos que desenvolver Belém, temos que expandir em Belém. Quer dizer, são os olhos de João olhando para Éfeso. Precisamos desenvolver cidades grandes, porque são cidades que vai influenciar todas as cidades ao redor. Então, irmãos, Buenos Aires está muito fraco. Dividiram, o irmão Dom falou, vamos fazer o trabalho aqui, esse trabalho de pregar o evangelho, como os irmãos de Éfeso saíram, fizeram, vamos fazer segundo o modelo que deu certo lá em Miami. Preste bem atenção o roteiro. Como é que deu certo lá em Miami? Irmão Kim, do nosso meio, irmão Rivelino, lá do Cone Sul, foram encarregados para procurar um bucafé em Miami para a gente ter um novo início. Irmão Dom falou para eles não dependerem de nenhum homem, não depender da experiência passada, não depender das igrejas existentes lá, não depender de nada, depender só do Senhor. Então os dois não tinham o que fazer, no hotel, na rua, procurando, ó Senhor Jesus, o dia todo, orando ao Senhor, o que o Senhor nos mandou fazer aqui? Ó Senhor Jesus, não queremos começar nada por nós, o Senhor venha começar. Vocês que já conhecem a história, de tanto eles orarem ao Senhor, sem saber para onde vai, procura aqui, procura dali, mas parece que nada encaixava no interior. E um dia eles estavam numa calçada, passando de frente a um restaurante chinês, pequeno, e o dono é brasileiro, e a esposa é chinesa importada da China, né? Não sabe falar português. E os dois na frente andando, o Kim na verdade nos confessou aquele dia, que queria, já que não estava conseguindo, não tinha ainda achado o fio da meada, ele queria alegrar um pouco o Rivelino, queria levar ele para um restaurante bom, comer bem, de luxo, né, tal. Mas aí passando ali na frente, aquele restaurante não é um restaurante de luxo, não é um restaurante bom que Kim queria levar, mas andaram ali, o Rivelino, não, pode ser aqui, vamos comer aqui. O Kim falou, não tá. Aí ficaram aí na frente andando para cá, e o dono dentro do restaurante, eu olhava os dois andando para cá e para lá, achou estranho, o que os dois estão fazendo lá, né? Aí de repente eles entraram, contactaram, irmãos, esse é o nosso irmão Walter, né?
maravilhoso irmão. Se vocês um dia forem para Miami, vocês vão conhecê-lo. Ele e a esposa incondicionalmente nos deu apoio em tudo, mesmo tão ocupados que são. E irmãos, a partir daí se achou um lugar de oração em Miami. Resultado de oração. Esse lugar de oração, ainda bem que não compramos cafeteria pronta. Alugamos uma sala muito bom. Se vocês forem lá, vocês vão gostar. Uma sala muito boa, espaçosa, lugar de oração. E hoje já pediram licença, já se transformou num bucafé mesmo, com serviço de cafeteria. Irmãos, 90 dias, quando nós fomos para Miami a última vez, 90 dias de trabalho com bucafé, equipes e comportores, eles dividiram Miami em 4 setores, colocando o lugar de oração bucafé como centro. E cada equipe cuidava de um setor, um quadrante, né? E cada equipe dispunha de uma minivan. A minivan, irmãos, a minivan que eles usam são minivans usadas, velhas. Mas como as estradas, as ruas americanas são todas bem pavimentadinhas, então carro usado não sofre grandes, né, desgastes como o nosso aqui. O nosso asfalto aqui é terrível, né? As ruas são asfaltadas, São Paulo são asfaltadas, mas quem anda lá dentro faz assim, né? É porque as nossas ruas são terríveis. Mas as ruas americanas são planas, então não estraga o carro. Então os irmãos, cada equipe comprou uma minivan por $5.000, né? E cada um tem uma minivan, cada equipe com comportores estão trabalhando em cada setor. Irmãos, em 90 dias de trabalho, eles contataram muita gente, muitos pastores, muitos irmãos já se reúnem conosco, sabe, já estão ali. Irmãos, é um modelo que deu certo. Primeiro, depender do Senhor. Em segundo lugar, tem um apoio, um lugar de oração como apoio, um bucafé como apoio. Terceiro, comportores, dividindo equipe em sair. Aí o irmão Dong falou, por que em Buenos Aires a gente não faz isso? Divide Buenos Aires em 4 setores, vamos dividir 4 equipes de jovens. Rapidamente dividiram 4 equipes de jovens, cada equipe, irmão, recebeu um carro, apoio, tal. Irmão, já estão trabalhando lá em Buenos Aires. Semana passada o irmão Dong foi para Colômbia. Colômbia foi dividido também em 3 terços, né, de obra, os cooperadores e tal. E também o irmão Dong falou para eles sobre esse encargo, eles dividiram rapidamente, junto com os jovens, várias equipes, não me lembro quantas equipes lá dividiram. Aí essa quarta-feira o irmão Dong almoçou conosco. Falou, São Paulo é um Éfeso, né? Usando minhas palavras. São Paulo é uma cidade grande, é um Éfeso. Não pode ficar no primeiro estágio da igreja em Éfeso só discutindo doutrina. Então a igreja em São Paulo precisa ser no segundo estágio de João, começar a sair equipes, passando além do Corinto, para pregar o evangelho do reino, preparar essa terra para o Senhor. Quem está disposto? Quem quer fazer parte dessas equipes? A cidade, a grande cidade, São Paulo e Grande São Paulo já é muito grande, região metropolitana. Já temos 16 milhões de habitantes, não é isso? E toda a região 8A, nós vai até toda Vale do Paraíba, né? Vale de Ribeira, região Sorocabana, Baixada Santista, que mais? Acho que só, né? Grande São Paulo, né? Toda essa região, irmãos, é nossa responsabilidade. E nós precisamos, não podemos, irmão, nos contentar com o modelo antigo. Ficar só em reuniões, vem para a reunião, volta para casa, vem para a reunião, volta para casa. Irmãos, pode até ser que você esteja preparando o seu coração, e de tantos outros milhões, quem que vai preparar deles? Irmãos, é nossa responsabilidade. Irmão, o Senhor não quer que a gente vire meros ouvintes da palavra e conhecedores das verdades. O Senhor quer que a gente seja praticantes da verdade. Então, irmãos, vamos formar equipes aqui também. Só que o modelo que nós fizemos uma vez não vai dar certo. Que é, por exemplo, nós tivemos experiência com Jandira, tivemos experiência com, por exemplo, com Alumínio, né, junto com a Casa 7, e nós íamos todo sábado montar uma equipe, saía lá, pregar evangelho, e alugava Mairink, alugava um local de reuniões, e não tínhamos tempo no meio da semana, voltávamos, aí no outro sábado a gente ia de novo. Quando ia lá encontrava todo mundo convalescendo.
encontrava um fraco, outro frio, outro já não quer mais reunir, não é? Não é assim? A gente então gasta a manhã inteira para reanimar eles. Reanimou, então à tarde vamos fazer uma reunião com eles. Agora vai, né? Vai, tá. Aí a gente volta. Aí 7 dias depois, quando a gente volta lá, tem que requentar a marmita tudo de novo. Então eu chamo de operação requentar marmita, né? Vai lá, isso não vai resultar em muita coisa. Mas irmãos, graças ao Senhor, São Paulo agora tem mais estrutura, né? Nós temos aqui o SEAP de Ibiúna, está aqui, né, Cláudio? SEAP de Ibiúna não tem mais aquele estigma de só trabalhar com ex-viciado de drogas, né? Eu não gosto de falar isso, mas é uma realidade. No passado tem esse estigma. Mas graças ao Senhor, estão começando a entrar muitos jovens que não têm esse problema no passado e querem servir ao Senhor. Estão conseguindo ser aperfeiçoados. Então, nós vamos contar com muitos bons seapistas e também o irmão Roderico junto com o irmão André estão trabalhando nos comportores daqui da região 8A. Então, nós vamos ter equipes formadas por comportores, por seapistas e nós. Que tal? Nós. E se você não consegue estar lá sempre, mas o seu coração pode estar lá. Você pode ajudar os irmãos juntos a orarem. Não fazer uma obra nossa, mas depender do Senhor mesmo. Muito joelho no chão, pedir para o Senhor: Senhor, nos dá caminho, nos abre um caminho. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos levar esse evangelho do reino adiante. Semear a semente incorruptível da palavra do reino nos corações das pessoas. Precisamos preparar os corações, afofar a terra, tirar pedras e queimar os espinhos, para que em muitos lugares, irmãos, o Senhor tenha uma boa terra para o reino poder crescer. Quem está disposto? Os jovens estão dispostos? Quanto melhor é o nosso jovem aqui, não é isso? Mas o mundo também quer. Aí muitas horas no trabalho. Muitos jovens nossos também já casaram-se, já têm filhos. E tem um bebê para cuidar. 2. Alguns têm 3, né? Tem para cuidar. Mas é por isso que nós vamos jogar a toalha? Vamos jogar e dizer: não, eu não sirvo mais para isso? Não. Nós vamos nos colocar na presença do Senhor, dizer: Senhor, eu quero participar. E vai precisar, irmãos, dos irmãos jovens, porque sem muita bagagem religiosa, muita criatividade no espírito. Não faça o que todo mundo faz, muita criatividade no espírito. Aluga uma casa, um bucafé, um lugar de oração, sabe? Como sair, como contatar, irmãos. Graças ao Senhor, é só você ter um coração. O meu teste me falou antes da reunião, um jovem voltou queimando da conferência, não é isso? Voltando queimando a conferência. Ele queria ir, ele estava pensando em ir para algum lugar longe, não é isso? Fazer SEAP ou fazer alguma coisa, servir ao Senhor. Falou: mas por que eu não, eu estou de férias da escola, por que eu não uso o meu tempo aqui mesmo, em vez de ficar dormindo em casa? Por que eu não consigo servir? Parece que ele foi procurar servir em Tatuapé, né? Bucafé Tatuapé. Aí quando entrou no Bucafé Tatuapé, viu que a coisa estava muito parada lá. Falou: então vamos, sabe, olha só a iniciativa desse jovem. Ele procurou um comportor, contatou um comportor, falou: que tal, eu vou junto com você visitar aqui a região. E conseguiram achar um líder de um grupo cristão. Ele já conseguiu fazer contato que esse grupo vai fazer reunião no Bucafé. Olha só, um jovem conseguiu fazer coisa que talvez eu não consiga, não é? Então, irmãos, não dependa, né, da sua cabeça quadrada, dependa do Espírito. O Senhor pode abrir portas que o homem não pode abrir. O Senhor pôs diante de nós uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Por isso, irmãos, se um jovem conseguiu fazer isso, imagina N jovens aqui entre nós. Quantos irmãos? E as irmãs também, donas de casa, irmãos, as irmãs. Lá em Belo Horizonte, Reinaldo conseguiu recrutar um bom número de irmãs, né? Que
leva a criança para a escola, depois à tarde tem um tempo livre, estão fazendo uma comportagem, irmão, está sendo um sucesso lá na região de Belo Horizonte. Nós precisamos ganhar as irmãs aqui também. Ninguém fica no modelo antigo de vir para a reunião, assistir a reunião e ir embora, irmãos. Todos nós precisamos trabalhar para que haja boa terra. Todos nós, irmãos, de uma forma ou de outra, né? Eu não quero forçar ninguém e nem você se sentir, não sei fazer nada, não posso fazer nada e ficar para baixo. Não, ora para o Senhor, Senhor, eu também quero participar de uma forma ou de outra, não é isso? Onde eu estiver. Por isso, irmãos, jovens, se estão de férias, já reforça os bucafés existentes. Vai lá, ajuda a trabalhar, ajuda a fazer comportagem, ajuda a contratar as pessoas, aprenda dentro do bucafé mesmo, não é isso? Irmão, isso vai ser, não fica em casa assistindo televisão, né? Agora tem as Olimpíadas, né? Tem jogo em toda hora que você liga tem alguma coisa, tem um judô, tem boxe, não sei. Irmãos, não perca seu tempo nessas coisas. Vamos, né, semear, preparar bons corações como boa terra, para que o Senhor possa, né, voltar, o reino possa crescer. Espero, irmãos, que eu tenha conseguido de alguma forma passar o mistério do reino dos céus e o seu caminho prático entre nós. Se você tem um desejo de participar disso, por favor, dê o seu nome, né, para ou para o irmão Roderick, ou para o Omar. Omar, onde está você? Omar, né? Ou para Billy, cadê o Billy? Né? Billy, tá? Então eles vão ajudar a coordenar, vão ver quem está disposto a participar dessas equipes. Precisam formar várias equipes aqui na Grande São Paulo, na região 8A. Formam várias equipes, nós vamos ver a disponibilidade de cada um, né? Nós vamos e quarta-feira nós vamos fazer uma reunião de coordenação disso. Portanto, se você puder dar nome antes, né, para esses irmãos, para a gente poder, né? Essa quarta nós vamos fazer uma reunião de coordenação já para isso, tá bom? É aqui mesmo, tá bom? Vamos fazer reunião aqui. 7h30, né? 7h30. E agora, irmãos? E agora, José? Hein? Mãos à obra? Acho que eu vou deixar o jovem compartilhando na outra reunião, tá bom? Vamos orar ao Senhor um pouquinho? Vamos nos consagrar ao Senhor. Que o Senhor possa abençoar esse novo começo, né? Aqui sejamos todos aqueles que andam na verdade. Cooperem com o evangelho do reino. Amém.